Oi, turma, tudo bem com vocês? Nessa nossa segunda aula teórico-prática, nós vamos falar um pouquinho sobre as características das análises toxicológicas. Então, eu vou relembrar um pouquinho para vocês os ramos da toxicologia. Também vou falar para vocês sobre a seleção das amostras e algumas análises que são realizadas dependendo do toxicante. Então vamos lá? Para a gente poder ter uma aula bem tranquila, vamos relembrar alguns termos, tá? Vamos falar primeiro do toxicante. Toxicante é a substância química capaz de produzir um efeito adverso. Toxicidade é a capacidade do toxicante em produzir efeito adverso quando interage com o organismo vivo. Lembrando que essa toxicidade depende da dose, da exposição e também do sistema biológico que foi exposto ao toxicante. A intoxicação, por sua vez, é a manifestação dos efeitos adversos resultantes da interação da substância química com o organismo vivo, como, por exemplo, febre, dor de cabeça, mal-estar, dor no estômago, vômito, náusea. Isso são os sintomas de intoxicação. Como eu já falei para vocês, a toxicologia ela é bem vasta, né? Nós temos diversas áreas onde ela atua. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as análises toxicológicas. Então, eu vou dar ênfase na toxicologia em relação a essas análises. Então, a primeira toxicologia que nós vamos falar é a toxicologia analítica ou química. Nesta toxicologia, o objetivo principal é a identificação ou quantificação do toxicante e dos seus metabólitos. Nós também teremos detecções de alguns parâmetros que estão relacionados com a exposição ao toxicante. Normalmente, a exposição a esse toxicante faz com que ocorra algumas alterações bioquímicas funcionais no organismo. E nessa toxicologia, nós vamos detectar essas alterações. Então, a finalidade da toxicologia analítica é diagnosticar, prevenir ou dar subsídios para o tratamento de intoxicação. Essa área da toxicologia, ela é exclusiva do farmacêutico bioquímico ou do químico. Então, é uma área que nós atuamos bastante. A toxicologia clínica ou médica, ela consiste no estudo dos sinais e sintomas do paciente intoxicado e tem como finalidade diagnosticar a intoxicação e orientar o tratamento. Esse ramo da toxicologia é exclusiva do médico e do médico veterinário. Mas, como eu já falei para vocês, muitas vezes somente com sinais e sintomas nós não conseguimos chegar a uma análise correta, né, a um toxicante correto. Então, a toxicologia clínica ou médica, ela precisa muitas vezes do ramo da toxicologia analítica e química para poder chegar a um diagnóstico preciso. A toxicologia experimental, a gente já falou bastantinho sobre ela, mas o que essa toxicologia tem de importância, né? É a partir dela que nós conseguimos identificar e compreender o mecanismo de ação toxicológico do toxicante sobre o sistema biológico. Nós conseguimos também avaliar os efeitos desse toxicante no sistema. O que acontece quando a pessoa é exposta a esse toxicante? Quais são os sinais e sintomas? Então, é muito importante, é uma toxicologia que auxilia muito no possível diagnóstico de intoxicação. Como finalidade, nós temos avaliar a toxicidade da substância em animais. E é um ramo da toxicologia multiprofissional.
Então, nós temos médicos, farmacêuticos, bioquímicos, nutricionistas, pessoas de várias áreas que atuam nesse ramo da toxicologia. E é extremamente importante porque nós conseguimos passar informações e receber muitas informações durante essa análise toxicológica quando trabalhamos com uma equipe multiprofissional. A toxicologia experimental é uma área muito interessante, o farmacêutico atua bastante nessa área, mas o nosso objetivo, na disciplina e também nas aulas práticas é nos tornar um toxicologista analítico. E é o que eu vou dar ênfase na aula a partir de agora. O que o toxicologista analítico precisa fazer? Ele precisa ser capaz de identificar o composto toxicante, diferenciá-lo e quantificá-lo. Por que quantificar? Para saber o tempo que a pessoa ficou exposta, a quantidade de substância que a pessoa ficou exposta. Então, é extremamente importante. Além disso, o toxicologista analítico, ele precisa identificar a substância toxicante e estabelecer a ausência de outras substâncias tóxicas. Por exemplo, se nós vamos fazer uma análise para verificar se a pessoa morreu por intoxicação de monóxido de carbono, tá? Esse é um exemplo. Nós temos que saber se essa pessoa morreu por essa intoxicação, precisamos utilizar metodologias para identificar se foi por causa desse contato com o monóxido que ela acabou morrendo, ou se ela já estava morta e foi colocada no local onde tinha alta concentração de monóxido, ou até mesmo no local onde já estava pegando fogo, né? Como por exemplo, se durante a exposição ela teve somente contato com monóxido ou teve contato com cianeto. Então, o toxicologista analítico, além de observar, fazer essa comparação, verificar se a pessoa esteve contato e morreu daquela causa, ele também tem que saber quais os exames que ele vai fazer para aquela pessoa para poder identificar esse analito no sangue da pessoa, como é o caso do monóxido, ou em outras partes do corpo, como são observados em outros toxicantes. E é claro que durante as aulas que nós vamos ter daqui para frente principalmente durante as aulas práticas, vocês vão aprender como fazer essas análises. Como fazer análise para identificar cianeto, como fazer análise para identificar monóxido de carbono, por exemplo, como fazer análise para identificar intoxicação por paracetamol. Algumas análises, é claro, poucas que eu falei aqui, mas são algumas análises que a gente faz no laboratório e que vocês vão aprender a fazer também. E quais são as análises toxicológicas que nós podemos realizar? Então, nós podemos avaliar a toxicologia forense, a toxicologia de urgência, toxicologia de alimentos e também o controle de dopagem. Então, vamos começar falando da toxicologia forense, que é uma área muito interessante, né? Essa área, ela normalmente tem fins judiciais, né? Tem a finalidade de identificar qualquer agente químico que possa ter nexo casual de morte ou dano infligindo ao homem ou ao ambiente. Então, a toxicologia forense vai avaliar tanto os danos causados ao homem quanto danos causados ao ambiente. Essa toxicologia, ela pode ser utilizada para ações de indenização pela ocorrência, por exemplo, de doenças ocupacionais, avaliação de ocorrência de doping, intoxicação em animais de criação. Também podemos utilizá-lo para avaliar o alcoolismo no trânsito e a utilização de drogas de abuso.
O toxicologista forense ele tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo. Então, eu até coloquei aqui para vocês um exemplo, né? Quando nós temos vítimas de incêndio, essa pessoa ela vai morrer asfixiada por monóxido de carbono. Então, o toxicologista forense ele precisa medir a concentração de carboxihemoglobina na vítima. Por quê? Se não tiver carboxihemoglobina, a vítima não morreu por causa do incêndio, e sim foi colocada no local após a morte. Esse é um exemplo da importância da precisão do toxicologista forense. O toxicologista analítico, ele também vai atuar nas análises toxicológicas de emergência. Nessa área, nós iremos identificar ou confirmar intoxicação aguda ou ainda auxiliar e dar subsídio no tratamento do paciente intoxicado. Como a pessoa está num estado de toxicidade e é uma toxicologia de urgência, essa análise ela precisa ser feita rapidamente. Então, nós dizemos que o prazo para esse tipo de análise é um prazo curto, de 4 a 24 horas. Vai ser muito utilizado quando nós temos dúvida sobre o toxicante e vai auxiliar muito, como eu falei para vocês, no tratamento, porque nós podemos utilizar agentes protetores, antídotos ou até uma eliminação forçada para poder combater esse toxicante. Por exemplo, nós utilizamos esse tipo de análise para analisar o coma em pacientes que, por exemplo, fizeram uso de barbitúricos. Então, nós utilizamos o plasma desse paciente para avaliar a concentração desses barbitúricos e para ver realmente se foi o barbitúrico que levou ao coma. Durante a toxicidade de urgência, nós temos alguns compostos que podem auxiliar no tratamento. Como eu falei para vocês, nós temos agentes protetores, antídotos e também agentes que auxiliam na eliminação forçada de algumas substâncias. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês irem se acostumando. É claro que nós vamos falar muito mais durante a aula teórica, quando a gente fala sobre os toxicantes, eu vou falar para vocês qual seria o antídoto ou o agente protetor que auxiliaria aí no tratamento do paciente caso ele estivesse sofrendo uma intoxicação por aquele agente. Então, vamos começar falando do agente protetor. Eu trouxe como exemplo um medicamento bem comum. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é a acetilcisteína. Ela é utilizada para fluidificar as secreções pulmonares, né? Mas aqui no nosso caso, nós indicamos, né? Ela é indicada para intoxicação por paracetamol. Por quê? Ela previne a hepatotoxicidade causada pelo paracetamol. O outro agente são os antídotos. Então, eu trouxe aqui para vocês a naloxona. A naloxona ela é um antagonista dos receptores opioides. Então, quando a pessoa tem uma intoxicação por heroína, por exemplo, ou morfina, né? São dois exemplos, mas existem vários outros opioides e a gente vai falar sobre eles no decorrer das nossas aulas. Eles vão atuar fazendo com que ocorra uma parada respiratória. Então, eles vão induzir essa parada respiratória. A naloxona vai atuar como antagonista dos receptores dos opioides, como eu falei, né? Estou até sendo meio repetitivo.
E o que acontece? Vai evitar ou vai reverter a parada respiratória que poderia ser causada por esses agentes. Nós também podemos auxiliar a eliminação de alguns medicamentos, forçar a eliminação, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês sobre a diurese alcalina. Essa diurese, ela força a eliminação de salicilatos. Então, se a pessoa utilizou uma quantidade excessiva de ácido acetilsalicílico, nós podemos forçar a eliminação desse medicamento, aumentando a alcalinidade da urina, o que força a eliminação dos salicilatos. O toxicologista analítico pode ainda realizar análises toxicológicas em alimentos. Tem como objetivo avaliar a presença de agentes praguicidas, antibióticos, que foram adicionados intencionalmente ou não intencionalmente. Tá? Nós temos como objetivo nessa análise verificar se está sendo cumprido as legislações relacionadas às substâncias químicas presentes no alimento. Nessa análise, nós conseguimos realizar a avaliação dos resíduos dos contaminantes em alimentos. Também podemos estimar o porquê que esses níveis estão excessivos. E também podemos estabelecer o nexo causal entre a ingestão de alimentos e o efeito tóxico das substâncias presentes nele. E para finalizar as análises que os toxicologistas analíticos podem realizar, nós temos a dopagem. O que é a dopagem, pessoal? Segundo o Ministério do Esporte e Conselho Nacional do Esporte, a dopagem é a administração ao atleta de substância, agente ou método capaz de alterar o desempenho, prejudicar a sua saúde ou comprometer o espírito do jogo, por ocasião da competição desportiva ou fora dela. Então, a dopagem, ela tem uma visão bem ampla, né? E o nosso objetivo é avaliar se o atleta fez a utilização de alguma substância que modificou o seu desempenho esportivo. Existe uma lista de substâncias proibidas. O toxicologista vai avaliar se o atleta fez a utilização de alguma dessas substâncias que estão listadas como proibidas. Também o toxicologista precisa avaliar o produto de biotransformação, se tem a presença, ou a presença de biomarcadores. Podemos realizar análise qualitativa ou quantitativa. Pessoal, eu falei que a doping era a última, mas eu me enganei. Me desculpe, nós ainda temos a análise toxicológica de monitoramento. Então, como o próprio nome já fala, né, essa análise vai monitorar o grau de exposição do indivíduo àquele agente tóxico. Como exemplo, eu posso citar para vocês os inseticidas. Então, o inseticida, ele inibe, a maioria deles, a acetilcolinesterase. Então, se ele inibe a acetilcolinesterase, ele faz com que não ocorra a degradação da acetilcolina, e isso é um problema muito grande para a saúde do indivíduo. Então, as pessoas que têm contato com inseticida sempre, né, devido à sua ocupação, ao seu trabalho, devem fazer um monitoramento da acetilcolinesterase para verificar e para prevenir a intoxicação. Então, esse monitoramento
ele é uma avaliação laboratorial que analisa a intensidade de exposição e tem como objetivo principal prevenir a ocorrência de danos à saúde. Nós temos um monitoramento de exposição ocupacional, né, quando a pessoa trabalha com aquele agente tóxico, como eu falei para vocês, dos agricultores. Então, você vai quantificar o agente tóxico e também o produto de biotransformação ou até mesmo algumas alterações químicas, como eu falei para vocês, da acetilcolina, que podem ser provenientes da exposição desse toxicante. Nós também fazemos a monitorização do ambiente. Vai monitorar a quantidade daquele agente tóxico na água, no ar, no solo, né, no ambiente em geral. Nós ainda temos a monitorização terapêutica e é muito importante, pessoal. Através dessa monitorização, nós conseguimos avaliar os níveis plasmáticos do fármaco e também assegurar que esse fármaco não tenha efeito tóxico. Então, é bem importante e, é claro, né, alguns medicamentos a gente não precisa, mas tem vários que nós precisamos fazer esse monitoramento. Nós temos também a monitoração de farmacodependentes. Então, nessa monitoria, nós avaliamos a exposição da droga de abuso e também a abstinência em pacientes que estão fazendo tratamento para sua recuperação. Finalizamos as áreas. Agora nós vamos falar como realizamos a pesquisa dos agentes tóxicos. Vamos começar falando dos gases. Então, lembrando, os gases são substâncias que em condições normais de temperatura e pressão estão no estado gasoso. E nós temos gases que são considerados irritantes e os asfixiantes. Os asfixiantes eu já falei para vocês, até coloquei um exemplo aqui, monóxido de carbono, mas já falei sobre eles para vocês. Agora, os gases irritantes a gente ainda não falou. E estão nessa classe o sulfeto de hidrogênio, o ozônio e o óxido de nitrogênio. Nós temos ainda os agentes voláteis, que são os gases que são evaporados, né, que estão na forma de gases, provenientes de substâncias que estão na forma líquida ou na forma gasosa, na temperatura ambiente e de pressão normal. Então, nós temos como exemplo o benzeno, tolueno, xileno, N-hexano, álcoois e ésteres. Para avaliar essas substâncias, tanto os gases como as substâncias voláteis, nós podemos utilizar a cromatografia gasosa ou gasometria e também a microextração de fase sólida. Nessa microextração, nós utilizamos bastante, principalmente para gases irritantes. Então, ocorre a retirada do gás da ampola, né, que foi obtido no local onde ele estava presente, e depois que nós retiramos, nós colocamos ele para a análise cromatográfica. Nós temos ainda os agentes tóxicos e inorgânicos, que são vários, mas principalmente os metais, como chumbo, mercúrio, arsênio e cádmio. Eu já falei um pouquinho para vocês, né, do mercúrio e expliquei a nossa grande preocupação em relação aos metais pesados. Eu vou dar uma aula só sobre metais pesados, não se preocupem quanto a isso. Mas nós temos um grande risco, tanto ocupacional
quanto ambiental quando esses metais pesados estão presentes no local e podem contaminar alimentos. Nós precisamos, então, analisar se a pessoa teve exposição a esses metais. Podemos utilizar a mineralograma, utilizando fio de cabelo, sangue e urina, e também a espectrometria de absorção atômica para análise desses compostos. Os agentes orgânicos não voláteis, eles podem estar presentes em diversos locais. E a exposição ela pode acontecer ambiental, pode ser ocupacional, pode estar presente em alimentos, pode ser droga de abuso, fármacos ou ainda produtos naturais. Nós precisamos conhecer a toxicocinética e também a toxicodinâmica do analito, para poder avaliar a forma inalterada, a forma biotransformada, conjugada e também as alterações bioquímicas e hematológicas que esse analito pode causar no organismo. Então, pessoal, eu trouxe aqui alguns exemplos de substâncias químicas inalteradas, produtos de biotransformação e também a forma conjugada desses toxicantes. Vamos começar falando da aflotoxina. A aflotoxina é uma substância produzida por um fungo, Aspergillus. Esse fungo, ele contamina o amendoim. Consequentemente, nós vamos achar ele na forma inalterada no amendoim. Lidocaína, nós observamos a presença no plasma e ele vai estar na forma inalterada. Cocaína, cabelo, forma inalterada. Se nós temos produtos de biotransformação, ácido hipirúlico na urina, é um produto de biotransformação do tolueno. Benzoilequigonina na urina, produto de biotransformação da cocaína. Nortriptilina no plasma, produto de biotransformação da amitriptilina. E a forma conjugada, eu trouxe como exemplo a morfina, que ela pode estar conjugada com o ácido glicurônico e nós vamos encontrar ela conjugada com ácido na urina. Vocês viram que nós temos diversas amostras que podem ser utilizadas para pesquisa, mas nós precisamos fazer uma seleção. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês como ocorre a seleção dessas amostras. Para podermos fazer uma seleção de amostra, nós precisamos levar em consideração a finalidade da análise, a natureza química do toxicante, a forma e a concentração do analito, aonde ele vai estar presente, em qual concentração, aonde é mais fácil identificar. E, por último, a identificação do indicador. Então, nós precisamos observar qual indicador nós pretendemos reconhecer ou identificar ou quantificar. Então, nós vamos começar falando da seleção da amostra após morte. Nessa análise, nós temos uma grande quantidade de espécimes biológicas disponíveis e isso pode facilitar a análise. Mas nós precisamos ter um foco, então devemos selecionar conforme o histórico da morte. Recomenda-se, sempre que possível, utilizar sangue periférico ou cardíaco, seguido de fígado e urina. É claro que depende da causa da morte. Por exemplo, se a causa da morte
pode ter sido exposição a etanol, nós vamos analisar o humor vítreo, porque é o menos propenso à contaminação e decomposição. Se a causa da morte foi substâncias voláteis ou gases, recomenda-se analisar tecido do cérebro e pulmão. Se a causa da morte foi alta concentração de fármacos por via intravenosa, recomenda-se, nesse caso, analisar tecido pulmonar, porque lá nós vamos ter uma concentração maior, já que no fígado esse composto pode ter sido degradado e não estar presente ainda naquela região, dependendo, é claro, da causa e do fármaco. E se a causa da morte foi droga de abuso por via oral, pode-se realizar análise no conteúdo gástrico, porque daí vai ter uma grande quantidade de substância ali que não sofreu decomposição e também não foi absorvida. Se a causa da morte foi por intoxicação a metais pesados, como arsênio, chumbo, devido à exposição crônica, pode ser observada a presença desses compostos no cabelo e na unha, mas tem que ser exposição crônica para dar tempo, né, de ter depositado esses metais pesados nessa região, no cabelo e na unha. Também pode-se avaliar as larvas presentes no corpo putrefado. Essas larvas também podem indicar e confirmar a presença de alguns fármacos no corpo e auxilia na identificação da morte. Outra coisa, quando nós falamos de pós-morte, é importante analisar o local. Então, muitas vezes pode ter próximo ao corpo objetos, copo, xícara, garrafa, nos quais nós temos aí o conteúdo de drogas ou conteúdo que seja interessante, né? Uma amostra interessante para ser pesquisada. Na intoxicação aguda, o principal material a ser analisado é a urina. Por quê? Porque pela urina pode-se realizar algumas triagens e eliminar alguns ou os principais toxicantes. E isso auxilia muito no diagnóstico. Então, você faz a triagem na urina e depois vai analisar o plasma para confirmar o diagnóstico e também quantificar o analito. A urina ela vai ser utilizada somente para triagem. Para a monitorização farmacológica, deve-se utilizar amostras de sangue, nunca a urina. Por quê? Porque a urina ela não está correlacionada com o efeito terapêutico ou com o efeito tóxico. Por isso, é necessário realizar o exame de sangue. Nós temos alguns fármacos que podem ser realizados em outros fluidos essa monitorização, como, por exemplo, o lítio. Para analisar a concentração desse fármaco, nós podemos utilizar a saliva. Então, nunca a urina, sempre o sangue e, eventualmente, podemos utilizar outro fluido, como, por exemplo, saliva para identificação da concentração de lítio no nosso organismo. Em relação à monitorização ocupacional, preferencialmente utiliza-se a urina, mas também podemos utilizar sangue e ar exalado. Em relação à monitorização ambiental, meio ambiente, ar, água, sedimentos. E em relação à análise toxicológica de alimentos, é claro, nós precisamos do alimento para fazer essa análise. E para o controle da dopagem?
Ah, esse vocês sabem, né? Já ouviram falar tantas vezes, já viram na TV quantas vezes sobre doping. Então, para fazer essas análises, nós utilizamos a urina. Então, é a urina que é utilizada. Claro, em algumas situações pode ser necessário fazer uma análise de sangue, mas a urina ela já conta muito sobre a gente, digamos assim. Para farmacodependência, nós podemos utilizar a urina, saliva em drogas de abuso e o gás inalado quando nós falamos de etanol. E quais são os métodos utilizados para essa análise? Agora a gente já sabe qual amostra utilizar, mas e que método que a gente realiza? Que método a gente utiliza? Então, eu vou passar, é claro, bem brevemente, para não ficar cansativo a aula, sobre os métodos que são normalmente utilizados. É claro que quando nós formos ver as práticas, durante a realização, vocês vão colocar em prática, vão aprender quais são as análises, quais são os métodos utilizados para a identificação daquele toxicante. A primeira coisa que se deve fazer quando a amostra chega no laboratório é uma triagem. Então, muitas vezes não se sabe o agente tóxico que causou a intoxicação. Então, precisa-se empregar diversos métodos para analisar e para realizar essa triagem. Então, durante essa triagem, nós vamos empregar métodos que vão identificar a presença ou a ausência de classes ou grupos de compostos. Essa triagem, ela geralmente é feita para análises toxicológicas de urgência e forense, mas podem ser utilizados também para doping e farmacodependência. Para a triagem de intoxicação aguda ou pós-morte, utiliza-se urina e, se possível, a bile. Já na farmacodependência, utiliza-se a urina. O sangue ele vai ser mais utilizado quando nós falamos em quantificação. Até porque a quantidade de sangue e a quantidade de toxicante no sangue pode ser baixa. E isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade de realizar triagem no sangue. Mas caso a concentração seja alta, é possível sim realizar a triagem com esse material. A primeira coisa que nós fazemos é escolher o método de triagem utilizado. É extremamente importante definir um método adequado para que nós consigamos realmente detectar o analito que está sendo procurado. Deve-se também escolher um método que tem sensibilidade e uma grande abrangência, mas, digamos assim, abrangência para o grupo químico que você deseja procurar, porque se ele tiver uma grande abrangência, ele acaba não auxiliando na triagem. Então, abrangência para o grupo químico. Também nós devemos escolher um método em função da amostra, do grupo de fármacos procurados e também da técnica analítica. Como métodos empregados para a triagem, nós temos o imunoensaio e a CCD, que é a cromatografia em camada delgada, que são os mais utilizados. E depois da triagem, nós vamos realizar a confirmação da presença do toxicante. Normalmente, essa confirmação precisa ser não somente qualitativa, mas quantitativa. E nós devemos utilizar um equipamento confiável. Por isso, geralmente, os resultados confirmatórios são realizados por espectroscopia de massa. E quando nós falamos de toxicologia forense,
é importante a detecção em outros fluidos, não somente no sangue, não somente na bile. Fazer essa detecção em mais de um fluido, porque daí serve como uma reconfirmação da tua análise. Existem ainda métodos que são específicos ou seletivos. Esses métodos eles vão ser utilizados quando conhece o possível toxicante, ou seja, quando nós temos uma forte suspeita na sua identidade. Existem diversos métodos, diversos procedimentos na literatura e nós conseguimos muitas vezes empregá-los na prática. É necessário, para que esse método seja realizado, que o analito esteja isolado de uma matriz e também apresente um nível de concentração considerável, porque senão ele não vai ser identificado. Então, nós precisamos ter uma concentração razoável. Esses métodos, eles têm uma sensibilidade, então eles auxiliam em proporcionar uma técnica mais exclusiva, e isso é extremamente importante, você consegue ter uma rapidez no diagnóstico do paciente. Como exemplo, nós temos a determinação de barbitúricos por UV. Essa análise, ela é barata, é fácil de ser realizada e ela é rápida, mas ela só pode ser empregada se for para diagnóstico de intoxicação aguda. Jamais deve ser empregada para a monitorização terapêutica. É uma análise bem interessante, nós vamos até falar dela na prática, não se preocupem quanto a isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, foi uma aula um pouquinho cansativa, é bastante detalhe, mas é uma aula extremamente importante. Tenham uma boa semana, se cuidem e até a próxima aula.